estamos aqui de volta com mais um vídeo da monitoria. Meu nome é Tayana, eu sou a monitora de Anatomia Humana do curso de Psicologia do campus de Barra do Piraí do UGB. E hoje nós vamos dar continuidade com a quinta aula, parte 3, referente ao sistema circulatório. Nós vamos dar continuidade aqui falando sobre o sistema linfático, lembrando que nós já abordamos sobre o sistema circulatório, ok? Bom, o sistema linfático é uma rede complexa de vasos e estruturas chamadas de nódulos linfáticos. É um sistema responsável por drenar todo o excesso de líquido intersticial que fica presente entre as células do nosso organismo. E esse líquido é chamado de linfa. O sistema linfático, ele também vai atuar em conjunto com o sistema imunológico e vários outros órgãos do nosso corpo que vai estar trabalhando aí junto com esse sistema. Importante enfatizar aqui que o sistema linfático ele vai estar trabalhando paralelamente ao sistema circulatório. Por isso é muito importante que vocês assistam vídeos do sistema circulatório antes de vocês assistirem esse aqui do sistema linfático, ok? Esse líquido intersticial que nós comentamos, ele é um líquido que vai estar presente entre as células e é um líquido muito importante, porque é de onde retira os nutrientes e também se excretam as substâncias residuais provenientes do metabolismo das células. Então, o sistema linfático vai ter o objetivo de devolver esse líquido ao sangue para poder conseguir manter um equilíbrio de fluidos no nosso organismo. Sendo que o nosso sistema linfático, ele também vai estar atuando de maneira que ele vai transportar as vitaminas que vão estar presentes nesse líquido, né, lipídios, para poder ser absorvido pelo sangue. E através do sangue, todo o nosso corpo poder receber os nutrientes necessários. Outra função também muito importante é que o sistema linfático ele atua em conjunto com o nosso sistema imunológico, tá? Ele vai impedir que a linfa lance na corrente sanguínea algum tipo de corpo estranho, algum tipo de micro-organismo. E isso, como nós vamos ver mais a seguir, isso acontece por meio da retenção desses micro-organismos e destruição, né, através dos linfonodos. Bom, então aqui nós temos um esqueminha, né? O plasma e os leucócitos presentes ali nos capilares sanguíneos podem atravessar esses capilares, formando então esse líquido intersticial chamado de linfa. Essa linfa vai estar circulando, né, conforme já foi falado, nos espaços entre as células. É formada por plasma e leucócitos que circulam ali e que vai circular ali no sistema linfático. O sistema linfático, então, vai ser responsável pelo equilíbrio hídrico, absorção de substâncias e defesa do organismo. Quanto à composição desse sistema linfático, nós temos os plexos, os capilares, vasos linfáticos, a linfa, os linfonodos, os linfócitos, os ductos linfáticos, o baço, o timo e as tonsilas palatinas, que são as famosas amígdalas. Os plexos linfáticos, eles são uma rede de capilares, né, uma rede de capilares linfáticos que se originam nos espaços extracelular, né, ou intracelular, na maioria dos tecidos. Os capilares linfáticos são vasos, porém de pequena espessura, que segue o mesmo raciocínio dos capilares sanguíneos.
Os capilares linfáticos, eles vão estar presentes em quase todos os tecidos do nosso corpo, com algumas poucas exceções, que são dente, medula óssea e o nosso sistema nervoso central. Lembra que eu falei que o sistema linfático trabalha em conjunto com o sistema circulatório? Então, os capilares linfáticos, eles vão estar praticamente em todos os lugares que os capilares sanguíneos vão estar também, ok? Porque ele precisa conseguir drenar a linfa que vai surgir ali. Os vasos linfáticos, eles são canais que possuem válvulas também, assim como, né, os vasos sanguíneos, e transportam a linfa que foi drenada através dos capilares linfáticos, que vai levar até esses vasos, sempre, né, importante ressaltar, sempre num único sentido, para que essa linfa, esse líquido, não retorne, né, para que a gente não tenha um refluxo. A linfa, que é um tecido residual, que já foi falado anteriormente, conduzido pelos vasos linfáticos, ela, né, ressaltando, ela entra nos capilares linfáticos e vai ser conduzida até os vasos e ser transportado pelo mesmo. Os linfonodos, que também são chamados de nódulos linfáticos, tá? Eles são pequenas massas de tecidos linfáticos encontrados ao longo do trajeto desses vasos e eles filtram essa linfa que vai passar por ali. Ou seja, nós temos os vasos linfáticos distribuídos pelo organismo humano. E tá vendo esses pequenos bolinhas aqui, né? Como se fossem uns nódulozinhos? Eles são os linfonodos. E conforme os vasos linfáticos perpassam por ele, e a linfa que vai percorrer aqui dentro, também vai passar por esses linfonodos. E esses linfonodos vão ter a função de filtrar essa linfa, para que, né, quando esse líquido retornar ao sistema circulatório, ao sangue, ele não retorne com um micro-organismo, com um corpo estranho que possa causar algum tipo de infecção. Os linfócitos são as células do sistema imune que vão ajudar, né, que fazem esse papel de defesa do corpo humano. E os ductos linfáticos, que são vasos de calibres maiores, podemos assim dizer. Eu vou falar deles a seguir. Os ductos linfáticos nós temos dois, o ducto torácico e o ducto linfático direito. Um detalhe importante para se falar dos linfonodos é que eles, ao detectar, né, algum tipo de micro-organismo, algum tipo de corpo estranho na linfa, os linfonodos, eles começam a ajudar na produção das células de defesa, os linfócitos, que eu falei mais atrás. E vai depender da escala, né, da quantidade necessária que ele vai precisar produzir dessas células para que elas consigam combater esse corpo estranho, né? E os linfonodos, eles são encontrados tanto na região do pescoço, nessa figura dá para ver bem na anterior também, das axilas, tá? E nas virilhas. Nas virilhas são chamadas de linfonodos inguinais, nas axilas, linfonodos axilares, e na região do pescoço, linfonodo cervical. Bom, nós temos também o baço, o timo e as tonsilas palatinas, amígdalas, que fazem parte de todo esse sistema linfático. O baço, ele é um órgão muito importante. Ele tem um formato oval, conforme dá para vocês verem aqui na figura. E ele é o maior órgão linfático, né? O maior órgão aqui do sistema linfático.
E o baço, ele tem exatamente a função de produzir células de defesa, os linfócitos e hemácias, e também de armazenar o sangue e liberar hormônios para o organismo humano. O baço, nós podemos dizer que ele tem a função de limpar o sangue, né? Ele tem uma função de uma espécie de filtro, ok? O timo, que fica presente mais ou menos aqui nessa região, conforme a figura, ele é considerado, né, um órgão desse sistema linfático porque ele é composto por um alto número de linfócitos, de células de defesa, e ele tem a função exclusiva na produção desses linfócitos. As tonsilas palatinas, ou popularmente, né, conhecida como as amígdalas, aquela que nós temos na garganta, uma de cada lado, também são importantes, têm a função de defesa no nosso organismo, pois elas também, né, vão estar ajudando na produção desses linfócitos e por elas estarem localizadas ali na região da garganta, elas vão estar selecionando os micro-organismos que invadem o nosso organismo através da respiração, por exemplo. Bom, falando um pouco agora dos ductos linfáticos. Os vasos sanguíneos, esses aqui, né, representados de verde, eles vão se juntando e acabam se formando em dois grandes ductos, né, o torácico e o linfático direito. Podem ver que aqui nos vasos linfáticos, eles são bem ramificados, nós temos os linfonodos, e chega numa determinada região, eles começam a se juntar, formando, entre aspas, uma espécie de vasos linfáticos com um calibre um pouquinho maior, tá vendo? Que são os chamados ductos. Aqui na região abdominal dá pra gente ver bastante essa diferença. Nessa representação aqui, para vocês poderem, né, ficar bem ilustrativo, o ducto torácico, ele vai estar drenando toda essa região aqui de laranja. E o ducto linfático direito, essa região aqui de vermelho. Ou seja, o ducto linfático direito, ele vai estar drenando a linfa ali presente do lado direito da cabeça, pescoço e tórax, além, né, do membro superior direito. Já o ducto torácico, ele vai estar drenando todo esse lado esquerdo aqui, mais a região abdominal e os membros inferiores. Aqui, nos membros inferiores, por exemplo, a gente consegue ver os ductos linfáticos aqui, seus ramos, e conforme vai subindo, eles vão se juntando e todos vão terminando aqui no ducto torácico, tá? Agora, o ducto torácico, ele vai passar por uma estrutura muito importante aqui no sistema linfático, que fica, né, nessa região do abdômen, que é a cisterna do quilo. Aqui não tem a representação, né, a setinha nomeando, mas é essa regiãozinha aqui no final. Essa cisterna do quilo é uma espécie de bolsa que tem presente no abdômen e que vai ajudar na filtragem das substâncias gordurosas que são absorvidas pelo sistema linfático do nosso intestino. Aqui tem uma representação simples do intestino e o sistema linfático dele, que vai se ramificando e vai direcionando para essa bolsa. Estão vendo aqui, ó, para essa cisterna do quilo. Então, recapitulando brevemente, o sistema linfático, ele vai ser capaz de drenar todo o líquido entre células, toda a linfa presente no corpo humano, exceto do sistema nervoso central e a parte interna dos nossos ossos, ok? Ele também detecta a presença de corpos estranhos, né, no corpo humano,
para poder ajudar a evitar algum tipo de infecção, e através dos linfonodos ele faz a filtragem dessa linfa. Nós temos diversos órgãos importantes desse sistema linfático, como as amígdalas, nós falamos anteriormente, entre outros, que vão estar ajudando na produção de células de defesa, células imunológicas do nosso corpo. Bom, a circulação do sistema linfático. A circulação do sistema linfático, assim como a circulação cardiovascular, ela é o caminho que aquele líquido, no caso do cardiovascular, o sangue, ou do sistema linfático, a linfa, que vai percorrer ao longo do corpo humano. Lembrando que o sistema linfático trabalha em paralelo com o sistema cardiovascular. Os capilares linfáticos vão estar absorvendo essa linfa intracelular, que acaba saindo dos capilares, passando pelas paredes dos capilares sanguíneos. Os capilares linfáticos vão drenar essa linfa e vão levar até os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, após receber essa linfa, vai encaminhar sempre na mesma direção. A linfa percorre um caminho unidirecional, tá? Ela não faz o retorno, por isso que eu falei anteriormente que os vasos linfáticos possuem válvulas para não ter exatamente esse refluxo. Então, a linfa vai percorrer sempre na mesma direção. Observem que, diferente do sistema circulatório, os vasos linfáticos eles não têm uma bomba propulsora. No caso, igual o coração é para o sistema cardiovascular. O sistema linfático ele depende da ação dos músculos para que a linfa consiga se mover na direção para poder perpassar por todo o corpo humano, igual mostra nessa figura aqui, para poder correr todo aquele processo de filtragem e tudo mais. A linfa, ela percorre todo o seu sistema circulatório de uma maneira lenta, de baixa pressão, exatamente por ela não ter uma bomba propulsora. Ela depende dessa ação dos músculos. E o sistema linfático, ele vai ocorrendo até que ele passa por todos os vasos sanguíneos, por todos os capilares, drenando essa linfa e filtrando a mesma, até que os vasos linfáticos desembocam nos ductos linfáticos, Os ductos linfáticos direito e o abdominal. Aqui tem só um exemplo para vocês terem ideia do que seria esse trabalho paralelo entre o capilar linfático e o capilar sanguíneo. Aqui no capilar sanguíneo, dentro dele tem a representação das hemácias, leucócitos, e através das paredes desses capilares que o plasma e os leucócitos atravessam. E vão ficar aqui presente entre as células aqui fora, que os capilares linfáticos, vão estar drenando esse líquido para o seu interior e levando para o vaso linfático, caindo nos ductos linfáticos. Bom, a gente termina aqui o nosso sistema linfático. Todo esse material foi tirado do livro base da disciplina Fundamentos de Anatomia Clínica, que vai estar presente lá na minha biblioteca no NEAD.